Está viralizando diversos vídeos na internet de trabalhadores mostrando o sofrimento associado àquela sensação de se esforçar muito e parece que não tem retorno, parece que não consegue comprar nada e uma total falta de perspectiva. Eu vou reagir ao vídeo principal, eu vou explicar em termos mais técnicos, economicamente, o que isso significa e também eu vou dar a minha visão porque o assunto enriquecimento do zero é um assunto que me chama muito atenção por eu ser a prova disso. Eu já comentei aqui várias vezes, embora muitas pessoas nem imaginam, frequentemente eu sou chamada de patricinha, que meu pai bota dinheiro nas minhas empresas e tudo mais, sempre tem algum fracassado tentando desmerecer o mérito de quem consegue chegar lá. Eu vim do zero, eu vim de uma família muito simples, eu conheço muito bem essa dor de parecer que você tá trabalhando muito e não tá conseguindo realizar os seus sonhos, não tá conseguindo progredir na vida. Então esse é um assunto que me chama muita atenção e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Roberto, pensando nisso, mano, você é louco. Vai trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha, não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo é desenrolado, tá ali, não pra luta. Eu sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo uma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera, vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra a Irlanda, parece que dá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui, onde eu tô? Tô aqui na Avenida Paulista, o centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você de entristecer, viu, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar amenizada pra ir ali ganhar R$150, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? Eu li diversos comentários a respeito desse vídeo aqui. Os esquerdistas falando que é culpa do capitalismo, que é culpa do empresário que explora o cara, que ele está sendo vítima do capitalismo, como se o capitalismo não fosse responsável por melhorar o padrão de vida médio das pessoas na história da humanidade, como se o empresário não tivesse cheio de problemas também, ainda mais no Brasil, com o recorde de empresas em recuperação judicial, com a complexidade tributária, com as dificuldades trabalhistas, entre outras questões. Teve também uma outra galera falando das tatuagens do cara. Ah, então se você é tão pobre, por que você foi fazer filho? Por que você foi fazer tatuagem? E eu penso o seguinte, tem uma frase do Ortega y Gasset, que é um dos meus autores espanhóis preferidos. Ortega y Gasset, ele diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias. O que isso significa na nossa vida? Quase sempre, e é duro de admitir isso, tá? Mas quase sempre existe uma parcela de autorresponsabilidade nas situações ruins que a gente passa. Eu falo até por mim, eu já perdi muito dinheiro com pessoas erradas, ajudando pessoas erradas, dando oportunidade para pessoas erradas que depois me botaram na justiça, dando oportunidade para depois a pessoa falar mal de mim pelas costas, para depois eu descobrir que a pessoa estava me traindo. Então eu vejo que eu tive uma parcela de culpa nessas traições, nessas situações ruins, até de perda financeira que eu já tive na minha vida em questões empresarial, cálculo empresarial, por culpa minha. Por eu ter ignorado os sinais importantes, por eu ter tido pena das pessoas. Então, sim, gente, existe uma parcela de fator individual. Porém, eu não conheço o cara, você não conhece o cara para julgá-lo dessa forma. O ponto principal do vídeo, por que o vídeo é tão bom, é porque ele mostra a outra parcela, que é a parcela da circunstância. Então, lembra,
Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. O fator eu não tem como a gente julgar, não tem como a gente conhecer, porque eu não sei quem que é esse cara, eu não conheço. Agora, ele levanta um ponto aqui de circunstância que é muito real. Ele, na simplicidade dele, traz o conceito de produtividade e que é super importante. Aliás, é o motor da economia, né? A questão da produtividade. O que é a produtividade numa economia? É a eficiência com que recursos são transformados em bens e serviços. Então, o quanto de trabalho você precisa empregar para comprar uma determinada coisa, isso é medido. Por exemplo, eu peguei aqui um dado. Um americano, ele precisa trabalhar em média 22 minutos para comprar um Big Mac. Já um brasileiro precisa de quase 3 horas de trabalho. Então, a produtividade média da economia brasileira é muito baixa. Por isso que o brasileiro ele precisa trabalhar muito para conseguir ter as coisas. E o que causa essa baixa produtividade? Esse é um assunto que ninguém quer tocar, né? Principalmente o governo. Aliás, um governo esquerdista não está preocupado em produzir mais, está preocupado em gastar mais, está preocupado em discursos bonitinhos, populistas, para deixar o coração de todo mundo quentinho. Tem um estudo, saiu um relatório, esses dados aqui são da Conference Board. Eles colocam o Brasil hoje na posição 94 no ranking de produtividade de 184 países e também eles informam aqui que a produtividade da economia brasileira encolheu cerca de 18,5% nas últimas décadas, retornando a patamares próximos aos de 1958. Vocês percebem como o Brasil, ele é um país que está ficando para trás, é um país atrasado e eles mesmos colocam aqui as causas para esse regresso, são elas: inovação e tecnologia defasadas. Então o país caiu para 60 colocação em infraestrutura tecnológica. É claro, como que vai falar de inovação com uma CLT, onde não se tem nem a liberdade de você trabalhar quantas horas você quiser? Não tem como estimular a inovação, o empreendedorismo, as boas ideias, a criatividade, se a estrutura trabalhista do Brasil hoje é completamente engessada. Não tem como sair alguma inovação a partir disso. Outros fatores aqui que levam a essa baixa produtividade: burocracia excessiva, sim, o labirinto regulatório e a complexa estrutura tributária. Aliás, eu acho que no ranking complexidade tributária o Brasil, assim, também ocupa posições altíssimas. Gente, cada hora que sai uma lei nova, uma regra nova, de verdade, contador e tributarista são guerreiros, porque assim, eu não teria emocional de cada hora ter que lidar com uma mudança nova. E pior, o empresário, você que tem empresa, eu não tô falando empresa grande não, tô falando empresa pequena, você que tem um salão de beleza, você que tem uma lanchonete, uma microempresa. A cada regra nova você vai ter que pensar, você vai ter que gastar a sua energia vital, a sua capacidade intelectual, a sua energia produtiva para interpretar essas novas regras e se adequar às novas regulamentações. Capacidade intelectual e produtiva essa que deveria ser destinada ao quê? A atender os consumidores. Mas não, você desperdiça capital intelectual, capital produtivo para cada hora atender a uma nova regra do governo, a um novo imposto, a um novo cálculo, que é assim que tem que ser feito. Como que o país vai crescer dessa forma? Não tem como. E são outros aqui, eles colocam outros fatores: qualificação e educação, a defasagem histórica no sistema educacional e falta de capacitação profissional limita o impacto da expansão da mão de obra na economia. Então, de fato, gente, o Brasil não é um país produtivo. Qual que é um exemplo de país extremamente produtivo? Estados Unidos. Se comparar produtividade Brasil e Estados Unidos, assim, não chega nem perto. É assim, é uma humilhação. E é por causa da produtividade americana, que deriva também de uma questão cultural, de um espírito empreendedor, de uma mentalidade capitalista, que Estados Unidos é tão rico. Tem economista que usa a tese de Estados Unidos é muito rico por causa do consumo. Não, isso não é verdade, porque consumo é destruição de riqueza. Estados Unidos é muito rico porque é um país produtivo. A única forma de você precisar trabalhar menos para ter mais coisas, para conseguir comprar mais coisas, é através do aumento da produtividade. Então é precisamente esse aumento de produtividade que leva à redução na jornada de trabalho. Só que no Brasil, infelizmente, o que eles querem fazer? Querem resolver problemas como a produtividade de uma forma muito simples, através de uma canetada. Porque quando se discute a escala 6x1, usando argumentos que confortam
um coraçãozinho sobre qualidade de vida, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, isso não resolve o problema. Isso é só uma canetada que vai causar ainda mais problemas, principalmente do lado do empregador. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as consequências nefastas do fim da escala 6x1, depois assista aqui. Eu diria que a falta de produtividade talvez seja o maior problema da economia brasileira, porque é a consequência final do excesso de intervenção, do excesso de regulamentação, do excesso de burocracia, da dificuldade de contratar, da CLT. É por isso que assim, eu não me conformo como que em 2026, com tantas possibilidades, facilidades, alguém ainda deixa 100% do patrimônio no Brasil. Isso não dá para entender. E pior, são pessoas que só lembram de internacionalizar patrimônio quando o dólar sobe, quando deveria ser o contrário. E isso serve tanto para quem tá começando. Eu mesmo comecei a internacionalizar patrimônio quando eu trabalhava no sítio, quando eu era CLT no sítio, eu ganhava 7 mil por mês, conseguia guardar 1.500, mais ou menos isso por mês, eu já mandava para fora. Eu sempre tive essa mentalidade de que o dólar é a moeda mais forte, de que a economia americana é uma economia muito superior à economia brasileira em diversos aspectos. Então isso serve tanto para quem tem pouco dinheiro, para quem tá começando, mas principalmente para quem já construiu patrimônio e tá aí, mantendo todo o seu dinheiro em uma economia que tende ao fracasso. O PIB per capita do Brasil não saiu do lugar na última década. A gente tem baixa produtividade, baixos índices de inovação, um governo gastador e sedento, o que aumenta ainda mais o risco de conversibilidade, que é o risco de você ter dificuldade de converter a sua moeda real em moedas melhores, como o dólar americano. A gente viu isso acontecendo, esse risco de conversibilidade, através do controle de capitais, que já começou com o aumento do IOF no ano passado. Então, mesmo diante de tudo isso, a pessoa ainda insiste em manter todo o dinheiro do Brasil. Eu não tô falando para você tirar tudo do Brasil, mas uma parte é uma questão de sobrevivência. Aliás, se você tem mais de 100 mil dólares, o meu escritório atende a partir de 100 mil dólares. Agende uma reunião conosco, nós trabalhamos com gestão patrimonial aqui nos Estados Unidos. Então, se você busca uma gestão independente em dólar, em moeda forte e acessando o maior mercado de capitais do mundo, que é a América, aponte seu celular para esse QR Code aqui, agende uma reunião com o meu time. Então, vimos a questão da produtividade, mas tem algo mais profundo que não é mostrado em indicadores econômicos que, infelizmente, o brasileiro normalizou, que é a falta de segurança. A falta de segurança desencoraja os empresários muitas vezes a abrir um negócio, por exemplo, um negócio de rua, dificulta ainda mais a vida do trabalhador. Eu falo isso por mim. A gente tem um escritório no Brooklyn, em São Paulo, tem outros sócios que ficam lá no escritório, eu fico aqui em Miami, e 3 pessoas, no intervalo de 1 ano, foram assaltadas saindo do escritório 6 e pouco da tarde. Eu tô falando de um lugar bom em São Paulo, considerado um bairro nobre. Não existe respeito à propriedade privada no Brasil por diversos fatores. Um deles é o fato de que a nossa Constituição fala em função social da propriedade privada, o que é ridículo. Aliás, eu fiz um vídeo do Boulos, pegando o cocô do Ozzy, meu cachorro, com o livro do Boulos, porque essa é a única função social que esse livro cumpre. Eu vou deixar o vídeo aqui. E segundo motivo, a questão do desarmamento, porque só existe propriedade privada quando existe também o direito de defender essa propriedade. E vocês normalizam, vocês acham normal o bandido ter armas e o cidadão comum que só quer se defender, o cidadão comum não poder ter armas para se defender. Só acha que o Brasil vai bem, ou a pessoa que vive numa bolha, que não tem noção da realidade, ou então quem normaliza o absurdo. O Brasil tem hoje, anualmente, 50 mil homicídios. Isso corresponde, sabe o que? É uma guerra na Ucrânia. Como que vocês acham isso normal? Tudo bem, tem países piores no mundo, não tô falando que o Brasil é o pior país do mundo, mas é muito ruim. E aqui a gente volta à discussão do início do vídeo, que é o fator circunstância. O fator circunstância é muito ruim. Isso que eu nem coloquei na conta também a mentalidade marxista. Porque experimente você prosperar no Brasil, experimente fazer alguma coisa útil no Brasil, alguma coisa nova. Eu falo por mim, as minhas maiores conquistas foram realizadas na ausência de qualquer torcida ou incentivo. Quando eu comecei o canal, por exemplo, as pessoas que me conheciam ficavam zoando da minha cara. Ah, virou blogueirinha, virou isso, virou aquilo. Porque existe essa coisa de colocar o outro pra baixo, existe essa cultura da inveja, aí você começa a prosperar, ah, teve sorte, tá fazendo coisa errada. Não é assim? Tem uma marca de pão americana chamada Dave's Killer Bread. Esse cara, ele foi preso, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, eu sei
que ele ficou preso por 10, 15 anos, não lembro exatamente. Eu sei que ele saiu da prisão e decidiu criar uma marca de pão. Hoje a Dave's Killer Bread, eu compro na Target o pão dessa marca, é um sucesso nos Estados Unidos inteiro. E por que é um sucesso nos Estados Unidos e provavelmente não seria no Brasil? Por conta do ambiente de negócios ser tão fácil, ser tão próspero, que até alguém que foi preso conseguiu fazer algo de útil que atende o consumidor e com isso ter sucesso. Então o fator circunstância é mesmo muito ruim no Brasil, ao ponto de que esse cara, provavelmente, que parece um cara trabalhador, um cara esforçado, se isso daqui fosse um país sério, ele teria melhores condições de vida. Lembre-se que é muito melhor ser pobre em um país produtivo, onde o seu esforço vale mais, do que em um país não produtivo, onde você tem que trabalhar o dobro para conseguir as mesmas coisas. E se você ficou comigo até o final, comente o eu fiquei e não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!